Essa é nossa segunda aula, nosso segundo encontro do curso de Política Industrial e Desenvolvimento. O objetivo da aula de hoje é a gente debater a interpretação do Chang sobre economia política da política industrial. Como referências, né, a gente vai utilizar o capítulo 3, fundamentalmente, da tese dele, mas também uma parte da discussão teórica que ele está fazendo ali no capítulo 2, ilustrando um pouco com alguns exemplos para o caso coreano, que é a discussão final, né. Eu estou com a tela compartilhada aqui, pessoal, então eu não consigo ver o chat. Aí, qualquer coisa, qualquer comentário, sugestão, por favor, vocês me interrompam, né? Tá dando para ouvir direitinho, tá bem? Tudo certinho? Sim, sim. Sim, ótimo. Então, vamos lá. Começando aqui a discussão do Chang, qual que é o circuito lógico, né, da interpretação dele? A ideia de que ele constrói a maior parte da interpretação dele, temos que entender um pouco o contexto que ele está escrevendo ali nos anos 90 e também o contexto sobre o debate acerca dos determinantes do sucesso da transformação estrutural dos países do leste e do sudeste asiático, né? Então, é isso que ele está ali na cabeça. Ele parte da ideia, olhando bastante para o caso coreano, de que a transformação estrutural fomentada pela política industrial seria um instrumento fundamental para se construir uma economia independente. O que para ele é uma economia independente? Contornar restrições cambiais e avançar na industrialização pesada. Daqui a pouco a gente volta nesse ponto, que parece um pouquinho descolado, mas do porquê ele coloca esses elementos para justificar a sua abordagem de política industrial, né? E de maneira mais geral, ele parte, obviamente, ali como diretriz de uma leitura, de uma interpretação da concorrência a partir de uma lógica oligopolista, né? Entendendo, bebendo ali no marco schumpeteriano, a superioridade dos oligopólios, entendendo a concorrência como um processo de enfrentamento de capitais em busca de valorização e tendo como elemento central para a análise a perspectiva dos retornos de escala. Então, aqui, como elemento norteador no circuito lógico aqui da interpretação do Chang, ele parece concentrar toda a sua, ou a maior parte da sua interpretação sobre a superioridade da política industrial como uma forma de coordenação ex ante perante uma coordenação ex post do mercado, ele sintetiza o seu ponto a partir da necessidade de se fomentar a concentração do investimento. Então, é claro que no nosso arcabouço aqui discutido no nosso curso, isso já quase que vai como ponto de partida, né? Nós temos que entender com quem ele está dialogando, né? Olha, os oligopólios são superiores por quê? Porque a grande empresa tem capacidade de institucionalizar a rotina de inovação, aquela discussão do Schumpeter Marco II, né? Tem superioridade financeira, superioridade de gestão, etc. E o Chang parte desses pressupostos. Então, a lógica é concentrar o investimento para viabilizar escalas mínimas de eficiência, contornar, assim, o que ele chama de competição excessiva, ou social waste, e, a partir daí, fomentar um processo de transformação estrutural a partir da gestão, entre muitas aspas, né, desse investimento. Então, basicamente, ele parte da ideia de que a política industrial é um instrumento com superioridade de coordenação, porque ela é capaz de viabilizar esse trinômio: concentração do investimento, que vai levar ao aumento da produtividade, que está associado ao upgrade. E por que esse trinômio é fundamental?
porque ele é fundamental para se construir uma economia, uma estratégia de desenvolvimento baseada numa economia independente, que no caso coreano, no caso asiático como um todo, naquele momento significava contornar as restrições cambiais e avançar na industrialização pesada. Isso aqui é só um circuito lógico da argumentação, né? A gente está com o tempo um pouco apurado, né? Mas vou fazer aqui com calma. Tem algumas questões aqui, eu gosto sempre de trazer, no começo da aula mesmo, partindo do princípio que o pessoal, todo mundo lê o texto, né? Algumas questões e algumas limitações da interpretação do autor, algumas questões para nortear nosso debate, ou pelo menos para ficar aqui como ponto de partida, né? Porque se fica no final da aula, de repente a gente acaba se atropelando, não tem tempo para debater, etc. Então, eu prefiro trazer antes para, pelo menos, trazer essa perspectiva crítica. E, dado que todo mundo já leu, né? A perspectiva mais convencional, mais fácil da gente abordar, né? Algumas limitações que eu levanto aqui para o debate, né? Quando a gente olha, depois vai ficando mais claro conforme a gente for discutindo, né? Mas, pelo menos aqui nessa diretriz inicial, acho que já dá para ficar mais claro, né? O Chang, toda a leitura dele sobre o processo, sobre a superioridade da política industrial como elemento de coordenação, me parece estar muito centralizada numa justificativa que ele chama de dimensão estática. Então, quando ele olha para a superioridade da política industrial, ele vai trazer justificativas teóricas, estáticas e dinâmicas, mas ele parece se concentrar demasiadamente na dimensão estática, como atribuindo um papel fundamental à demanda, claro, como não deveria deixar de ser, mas colocando na coordenação do investimento prévia, exigida, executada via Estado, como um instrumento fundamental para o processo de transformação. Então, nesse sentido, a ênfase dele, a gente tem que entender a ênfase de acordo com o contexto histórico coreano e com o estágio de desenvolvimento, então, coreano, né? Mas parece ser centralizada demasiadamente nessa concentração do investimento, e a partir dessa concentração do investimento, dessa perspectiva do Schumpeter Marco II, você teria maior escala, maior produtividade, maior potencial de competitividade, mas, pelo menos na interpretação dele, acho que uma limitação, né, se pensar, para a gente debater, é que a dimensão tecnológica acaba saindo quase como um subproduto do processo, né? Então, parece que o investimento é um elemento fundamental, ok, tudo bem que seja assim, mas o processo de transformação tecnológica vai quase como um subproduto de um processo de acumulação de recursos, de aumento da eficiência, de reduzir o social waste, e a partir daí as empresas quase que automaticamente, forçando a barra, estou forçando um pouco a barra aqui para a gente pensar mesmo, avançariam no processo de transformação tecnológica. Então, parece que isso talvez seja mais adequado para o contexto histórico coreano da época, para a forma de organização da produção e do desenvolvimento tecnológico, característico do paradigma fordista, chandleriano, né? Quando a gente vai discutir a partir de uma lógica mais em rede, ou agora em direção ao que se convencionou chamar de indústria 4.0, parece ter algumas limitações, né? Uma segunda questão, limitação que eu coloco aqui, é para a gente pensar, olha, até que ponto a leitura do Chang, apresentada na tese dele, parece ser mais aderente a uma fase específica dos ciclos de produto ou do modelinho de Utterback. Até que ponto essa concentração do investimento, o que ele propõe como os principais diretrizes de política industrial, parece ser muito aderente, dada essa lógica mais tangível de centralização de recursos, concentração do investimento e dimensão tecnológica quase como subproduto,
em direção a setores maduros, ou tecnologias maduras, olhando lá para o modelo do Terbeck. Por que eu faço essa ressalva? Porque o próprio Chang, no capítulo 2, vai falar o seguinte: olha, o que eu estou querendo propor aqui é uma discussão para além das especificidades históricas, para além das especificidades geográficas, geopolíticas, do contexto da Ásia. Eu estou querendo propor uma discussão teórica que leve em consideração a superioridade da coordenação ex-ante viabilizada pela política industrial. Então, eu vou trazer diversos elementos para justificar essa superioridade teórica, a partir de uma coordenação mais ampla via Estado, a partir de uma abordagem institucionalista da atuação do Estado. Palavras dele. Logo, eu pretendo que isso seja generalizável. Está debatendo até, inclusive, com uns críticos da política industrial que vão falar que são as estratégias bem-sucedidas de política industrial, aqueles que admitem que o avanço do Sudeste Asiático, do Leste Asiático, foi baseado em política industrial, são muito específicas daquela região. Eu vou falar, não, uma possibilidade de generalizar. Aí eu faço um contraponto aqui para a gente pensar. Depois, acho que ao longo da exposição fica mais claro, mas espera. Mas até que ponto esse grau generalizável que ele se propõe é muito, parece estar restrito a uma lógica de catching up em fases maduras, Ele não discute outros, a gente pode até contrapor a interpretação dele com a do Kyung Lee, por exemplo, escrita mais de 2 décadas depois, né, mas dá a ideia da superioridade do processo de catching up quando alguns países concentram-se inicialmente em tecnologias de ciclos curtos, né, que ele está olhando para setores maduros, né. Até que ponto é adequado para esse movimento, mas tem limitações quando a gente olha para outras estratégias, né. Uma terceira questão ou limitação, né, de novo, o Chang se propõe uma teoria generalista, né, mas os sinais que ele traz parecem ser, ou as diretrizes de política que ele traz, que depois, ao analisar o caso coreano, ele está muito preso ao caso coreano, é óbvio, como poderia deixar de ser, essas diretrizes não parecem ser muito mais aderentes a um padrão de concorrência e de acumulação industrial, a uma lógica da organização industrial que é muito característica do que o Chandler chamava de baseada num binômio reter e reinvestir. Reter e reinvestir para criar economias de escala e de escopo a partir da integração vertical. Então, parece que essa lógica dele da concentração do investimento, principalmente para contornar limitações de acesso a divisas, e principalmente nos setores da indústria pesada, levam a ele buscar generalizar um conjunto de diretrizes de política que, de uma maneira ou de outra, são mais aderentes a uma fase específica, ao que o Utterback chama de fase específica, né? Aquela fase mais estável, com tecnologias sendo mais transformadas em processo, e também é uma lógica de uma empresa, que é uma empresa muito integrada verticalmente, que compete a partir dessa perspectiva do reter, investir e reinvestir, né? Recolocando o ponto. Até que ponto essas implicações se aplicam, de alguma maneira ou de outra, num outro arcabouço, baseado numa organização da empresa em rede, né? Claro que isso vai se consolidar depois que o Chang escreve o trabalho, lá no começo dos anos 90, a gente vai discutir isso em outras aulas do curso, né? Mas eu estou só requalificando aqui, trazendo alguns elementos críticos para a interpretação dele. O próprio Chang faz uma auto-reavaliação aqui, não é bem esse termo, né, não é assim como ele se chama, mas os trabalhos mais recentes dele, junto com o Andreoni, ele vai trazer
alguns elementos, algumas lacunas presentes no trabalho dele naquele momento, e vai trazer algumas questões para se pensar a política industrial a partir de um paradigma de empresa em rede, de outras formas, da não coincidência entre a geração e a apropriação do excedente temporalmente e espacialmente, por exemplo. Duas outras questões, no sentido assim, de limitações, né? Para a gente entender como derivação, né? Quais seriam os limites da replicabilidade das diretrizes colocadas pelo autor. Por que eu falo isso? Porque o Chang é uma das principais referências no debate de política industrial internacional, né? E a gente parte, muitas vezes, do trabalho clássico dele para entender possibilidades de outros países, né? Mas até que ponto as derivações... De novo, ele está supondo ali estar contribuindo, supondo não, né? Está se propondo, desculpa, a contribuir por uma generalização teórica da aplicação da política industrial, né? Mas o que eu coloco é, até que ponto essa política industrial do Chang de 94, nos pontos que ele coloca, ela é muito característica de um modelo baseado em instituições, em correlações de forças políticas, numa forma de se criar a agenda econômica, que são características do Estado desenvolvimentista, e baseados numa estrutura empresarial nacional e com forte centralização de investimentos, seja via atuação direta ou indireta do Estado. No fundo, até que ponto essas instituições são aderentes, estou fazendo aqui uma provocação, né, ao atual estágio do desenvolvimento do paradigma técnico-econômico. Ou seja, as instituições e as formas de organização com profundas transformações que sofreram globalmente, discussão mais ampla no Estado desenvolvimentista, né? Peter Evans, Alice Adams, né? Do Wade, próprio Chang, né? Próprio Chalmers Johnson, não a questão do desenvolvimentismo no caso brasileiro mesmo, mas até que ponto essas políticas são características de uma forma de organização que tinham como pressuposto uma correlação de forças políticas e de organização da concorrência da produção que são bastante distintas hoje, né? Ou seja, a gente deve revisitar, repensar, reconfigurar e trazer perspectivas críticas a partir daí, né? Ou uma quinta limitação, para a gente avançar, quinto ponto para reflexão, né? O Renato terminou exatamente com esse ponto, né? A gente não combinou, mas fez o gancho perfeito, né? A gente tem um conjunto de restrições dos organismos internacionais, restrições explícitas em muitos casos, mas tácitas, tão importantes quanto as explícitas, muitas restrições tácitas no que diz respeito a aplicação de políticas industriais como estratégia de desenvolvimento, né? Até que ponto o atual contexto institucional e político limita a replicabilidade, nos termos do Chang, das estratégias de coordenação que ele vai propor, né? Essa é uma discussão interessante para a gente fazer também. Bom, feitas essas breves considerações sobre as provocações, né? Entrando aqui rapidamente no contexto, não vou perder muito tempo sobre isso, né? Dado adiantado, mas o Chang começa com a ideia de se construir uma teoria institucionalista da intervenção do Estado, né, numa perspectiva da política industrial como instrumento superior de coordenação, buscando justificar teoricamente o processo de catching up dos países do leste e do sudeste asiático. Ele fala o seguinte, olha, a gente está aqui num contexto internacional pós-fim de Bretton Woods, desaceleração do potencial de crescimento global. Ok, como vocês sabem muito bem. Quais são olhando para os países centrais, quais são as raízes dessa desaceleração? Né?
O Chang vai falar, olha, há vários, olhando ali para a Inglaterra nos anos 70, anos 80, tem um debate importante sobre a desindustrialização. Ele vai falar, olha, há, na minha interpretação, uma redução também da taxa de crescimento global em virtude do fato de você ter uma diminuição da centralidade na indústria e no desenvolvimento. Então, para contornar esse contexto inicial, seria necessário reforçar o processo de transformação estrutural via políticas industriais, olhando para os países centrais. Então, o reforço à política industrial seria um instrumento para se contornar esse contexto internacional de crise e baixo crescimento pós-Bretton Woods. Tá? Do outro lado, quando eu olho para os países do leste e do sudeste asiático, há um debate ali nos anos 90, né, o Banco Mundial tentando explicar o milagre asiático, e vai colocar como determinantes desse milagre um conjunto de políticas horizontais, né, utilizando o termo que eu acabei de falar agora há pouco, que eu não achava, talvez, que ele reduzia muito algumas questões do debate, né, mas olha, o Banco Mundial explicando o milagre asiático vai falar que é fruto basicamente de um processo de liberalização comercial, até de liberalização financeira, de, no fundo, getting prices right and getting institutions right, né? Ele fala o seguinte, olha, preços e instituições corretas. Então, eu tenho liberalização, integração no mercado internacional, redução da participação no Estado, avanço do investimento em infraestrutura, avanço do investimento em capital humano, nós temos o Banco Mundial, né? Uma menor intervenção no sistema de preços, um aproveitamento das vantagens comparativas domésticas, o que levaria a um grande dinamismo internacional, um aumento da poupança doméstica, associado ao investimento e ao catching up, leitura do Banco Mundial. O Chang vai falar, obviamente, não são esses elementos que explicam o sucesso do leste e do sudeste asiático, de alguns países do Tigre Asiático. Né? Esses países utilizaram muito fortemente políticas industriais para avançar nesse processo de upgrade, né? Ok. Só que, já vai desse ponto de partida. Olha, historicamente, eu nem vou entrar nesse debate. É evidente que o sucesso dos países asiáticos é fruto da política industrial. E, historicamente, não tenho, nesse trabalho aqui, não tenho pretensões de mostrar a validade das políticas industriais para tal, em termos históricos. Falar, isso já está dado. Já vou com um ponto de partida. O que eu quero mostrar é o seguinte, que a política industrial ou a coordenação ex ante via Estado, basicamente coordenação do investimento, para aumentar a escala, para fazer esse processo de upgrade, ela é superior, inclusive, em termos teóricos. O ponto que o Chang vai colocar muito claramente no trabalho dele. É inclusive, superior, inclusive, em termos teóricos. Por quê? Por que ele quer fazer essa discussão? Por que ele quer fazer essa discussão? Falou, olha, se eu parto do pressuposto que, ele está deixando de lado a discussão do Banco Mundial, de que a política industrial nos países do leste e sudeste asiático é derivada muita de especificidades históricas, as críticas viriam no sentido de que afirmar de que elas não são emuláveis. Ou seja, tudo bem, esses países utilizaram algumas políticas industriais que tiveram determinado sucesso, mas isso é muito contexto específico, isso é muito histórico específico, isso é muito geográfico específico, isso é muito específico do arranjo asiático, do contexto geopolítico de então. Logo, isso é muito característico de um conjunto pequeno de países num contexto específico. Logo, elas não são emuláveis. O Chang vai falar, não, ao contrário. Historicamente, eu nem preciso mostrar o porquê da superioridade dessas políticas, mas eu quero mostrar que, sim, elas são superiores em termos teóricos, tipo da coordenação, e logo as estratégias baseadas num
uma política industrial forte, tal qual eu vou supor aqui, são sim um caminho adequado para se fomentar o desenvolvimento. Para isso ele vai debater teoricamente com a nova teoria institucional, né? E vai buscar ampliar o escopo de análise a partir da firma para o Estado. Vai propor uma nova teoria institucionalista da intervenção do Estado, certo? A ideia, então, de que a política industrial, ela é justificável, historicamente não tem a menor dúvida, mas ela é justificável também em termos teóricos. Por quê? Porque a coordenação ex ante, a coordenação feita via Estado, ela é capaz de reduzir o que ele chama aqui, apesar disso ser razoavelmente pouco debatido no trabalho dele, de custos de transação. Ele está querendo ali dialogar com a leitura institucionalista, né? Estáticos e dinâmicos, depois a gente vai entrar nesse debate. Ela é capaz de reduzir esses custos de transação mais amplos. Ele vai falar, como custo de transação, eu não estou com aquela mesma ideia da economia institucional tradicional, não. Eu estou olhando para algo mais amplo. Custos de coordenação, de gestão, de alocação, de decisões de investimento, custos mais amplos, custos de transação mais amplos que envolvem as atividades econômicas como um todo e que são afetados por diversas dimensões para muito além das dimensões internas à firma. São afetadas por questão de certeza e não de risco, por questão de complementaridade entre os ativos e por aí vai. E ele vai falar, nesse contexto, a coordenação ex ante é capaz de reduzir esses custos e aumentar a eficiência na economia. Então, nessa perspectiva, eu consigo justificar, teoricamente, ele vai mostrar os porquês, o fato da política industrial ser superior como um instrumento de alocação quando comparado ao mercado. Ele vai falar, para isso, eu preciso entender a lógica da coordenação, ele vai derivar da ideia de custo de transação, uma lógica de coordenação ampliada. Então, as transações econômicas, essa parte, ele está tentando fazer um debate com a leitura institucionalista, como eu disse, né? Ela envolve um conjunto de elementos que levam à necessidade de você viabilizar uma coordenação ampliada que leve em consideração a instabilidade do sistema como um todo. O sistema é essencialmente instável. Então, eu preciso trazer uma noção de coordenação que entenda essas perspectivas, e essa noção de coordenação ampliada a partir da atuação prévia do Estado seria capaz de levar a uma maior eficiência, Ele está sempre preocupado com a noção de eficiência. Guedes, Ui. deixa eu fazer só uma observação sobre esse... Imagina. Eu acho que eu quero só reforçar as coisas que você disse sobre esses termos que ele usa, né, coordenação e custo de transação. Acho que são coisas que não são diferentes, mas acho que vale a pena a gente separar. Eu acho que, em primeiro lugar, isso foi escrito nos anos 90. Tá? Nos anos 90, a teoria dos custos de transação, que alguns chamavam de economia dos custos de transação, era um arcabouço muito utilizado para muitas coisas, tá certo? Então, acho que não é uma concessão, acho que é uma tentativa de diálogo com uma literatura que estava sendo muito utilizada sobre diversos aspectos, por diversos autores, e que parecia, naquele momento, bastante promissora. Eu não estou dizendo, não quero entrar na discussão se ela é promissora, se ela não é, as deficiências. Eu particularmente, não sou tão simpático a essa abordagem,
Mas de todo modo, acho que tem uma coisa de estar escrevendo num momento em que era muito utilizado esse arcabouço da teoria dos custos de transação. Tá? Agora, as questões de coordenação, acho que aí elas ganham... Acho que tem menos a ver com o debate do período e mais a ver com o papel substantivo da política industrial, de coordenação, tá certo? De ser um elemento um fator que é capaz de orientar os comportamentos privados em direção a uma determinada meta, um determinado alvo. Tá? Então, a coordenação, acho que ela envolve muito mais do que, digamos, né, de uma forma, uma leitura pouco simpática, né, da teoria dos custos de transação. A coordenação ela é muito mais do que reduzir custos de transação. É orientação de comportamentos dos agentes econômicos, de fato. Tá? Só essa observação. Sim, excelente. Obrigado, Renatão. É exatamente esse ponto. Ele está fazendo gancho, na verdade, né, para essa discussão, para chegar no que ele está definindo ali, como na interpretação dele, o que seriam os custos de transação. Inclusive, ele usa esse ponto. Ele fala, olha, eu entendo como a política industrial como instrumento fundamental para reduzir os custos de transação e aumentar a eficiência. Ponto. Fala, para mim, custo de transação Aí ele vai definir, e no fundo ele está querendo dizer o seguinte, olha, o elemento fundamental para explicar os custos de transação são os mecanismos de coordenação. Então ele faz um diálogo com a literatura, apesar de usar o mesmo termo, a definição é muito diferente, né? Ele fala, olha, eu tenho a capacidade de melhorar os custos de coordenação, dado o cenário econômico essencialmente instável e muito incerto. Temos que lembrar que ele é professor de Cambridge, né? A questão de incerteza é fundamental para a perspectiva dele, né? E isso é um elemento fundamental para reduzir os custos de transação, mas nos termos que ele define, né? Então, aí ele já fez o gancho, digamos assim, com o debate da época, como o Renato colocou muito bem, né? Nesse sentido, está começando a tatear ali teoricamente, né? Olha, eu preciso ter uma coordenação ex ante que melhore a eficiência do sistema. Ainda não chegou ali na política industrial, né? Ele vai falar o seguinte, olha, como eu posso fazer isso? Aí ele dá um conjunto de diretrizes ali. Aí depois ele vai descer um pouco mais porque seria a política industrial, né? Olha, qual o caminho? Ele está olhando muito, está muito inspirado, obviamente, no caso coreano e de outros países ali também, né? Depois o que vai ser também a China vai muito nessa direção, né? Ou, pelo menos, parcialmente, né? Ele vai falar o seguinte, olha, primeiro, é necessário você olhar para a sociedade e reduzir, de alguma maneira ou de outra, a miríade de conflitos que eu tenho. Não sei se reduzir a miríade de conflitos seja uma palavra adequada, né? Mas eu preciso organizar a sociedade em grandes grupos de interesses que, de alguma maneira ou de outra, se sobreponham a uma miríade de interesses individuais. Essa parte da coordenação aqui é bastante complicada, né? Porque a todo momento ele está ali muito próximo de alguma interpretação, digamos assim, pouco democrática, né? De um processo de coordenação, de escolha, de orientação. Ele fala, olha, é necessário organizar em grandes grupos de interesse, né? Reduzir essa miríade, né? Quem é capaz disso, né? O Estado, né? Ele sugere também, olha, o Estado deve propor uma certa ideologia nacional, ou orientar-se para um sistema de valores que vão numa determinada direção, que reduza esse conjunto de pressões características de uma sociedade complexa, urbana, moderna, global, etc., né? Ele sugere, inclusive, a utilização de meios de comunicação públicos, né,
como algo que poderiam forjar, moldar, atuar nessa mesma direção. Aí tem umas questões problemáticas, inclusive no sentido da replicabilidade, né? No sentido do que é socialmente aceitável, a partir da perspectiva da sociedade ocidental, pensando também 30 anos depois, né, do texto escrito, né, quase 30 anos, né, 25 anos. Terceiro ponto, fala, olha, a política industrial vai partir, se ela partir desse mecanismo de coordenação mais amplo, né, teria mais chance de sucesso, digamos assim. Né? Mas um ponto fundamental também é o estabelecimento de um determinado ponto focal. Aí ele já começa a descer mais para o nível próximo da política industrial. O Estado tem que definir qual é o caminho, qual que é o nosso objetivo, onde a gente quer chegar muito claramente. Né? Então, ou seja, como diria um colega, né, a gente precisa entender que política industrial, antes de ser industrial, é política, né? O Renato só não falou essa frase na aula anterior, né, mas deixou muito claro isso, né? Política industrial, antes de ser industrial, é política. Então, eu preciso entender a correlação de força na sociedade, mas ele está sugerindo ali uma forma de coordenação em direção a esse determinado ponto focal. E ele vai falar, essa coordenação ex ante, via Estado, também é superior, porque ela é capaz de entender a complementaridade dos investimentos. Opa, aqui já começa a ficar mais palpável. Agora, a gente pode retomar as discussões lá dos clássicos, do desenvolvimento, seja lá no Rosenstein, Rodin, quando está olhando para as economias externas e necessidade de você construir um parque industrial integrado de um salto só, de uma maneira só, ou até na perspectiva dos desequilíbrios, né, do Hirschman, que o professor Suzigan utiliza para olhar as questões de arrasto, ali que o Renato levantou na aula anterior, né, mas ele vai falar, os investimentos industriais têm uma forte natureza complementar. Quando a gente vai olhar, então, para o progresso tecnológico, ele vai colocar mais ênfase nesse ponto ainda. Né? Logo, uma vez que esses investimentos são bastante complementares, a coordenação ex post, via mercado, não necessariamente vai, via sistema de preços, atuar de maneira ótima a olhar e incorporar os benefícios que seriam decorrentes desses investimentos complementares. Quem tem capacidade de entendê-lo e de fazê-lo, ou de sinalizar nessa direção, é o Estado por meio de uma sinalização prévia, para garantir a complementaridade dos investimentos. Além disso, ele vai dizer, olha, eu preciso entender que a estabilidade macroeconômica deve ser compreendida para muito além da estabilidade do sistema de preços apenas. Essa é uma das dimensões da estabilidade econômica. Eu tenho um sistema econômico capitalista essencialmente instável, marcado pela incerteza, marcado pela grande oscilação das variáveis econômicas, oscilações inclusive em estoques, que tem impactos importantes nas decisões dos agentes. Logo, a natureza do sistema é uma natureza instável. Eu não tenho falhas de mercados específicas dos sistemas de preços que levariam à necessidade de atuações de algumas políticas complementares ou pontuais. Ao contrário, de maneira generalizada, a instabilidade e a incerteza são características do sistema. Por isso, a coordenação econômica via Estado também tem um certo grau de superioridade. Legal. Aí ele vai falar o seguinte, então vamos retomar o porquê da necessidade da política industrial. Tá, pessoal? Alguém abre o microfone? Eu. Renato. Legal. Desculpa ficar te interrompendo toda hora, mas uma observação que você fez sobre essa coisa do Estado democrático e tal. Enfim, se você for pensar
Tudo bem, no caso da Coreia é um caso complicado, porque você tem lá algumas ações que fizeram parte do esforço lá de política industrial, e são um pouco, de fato, virtuosas, tá? Mas como você explica a experiência de outros países, que são países democráticos, que mantêm, mesmo com trocas de governo absolutamente diametrais, Estados Unidos, por exemplo, que as políticas elas permanecem mais ou menos estáveis, tá? Então, por exemplo, o orçamento do Departamento de Saúde dos Estados Unidos para a pesquisa, área de saúde, portanto, nos Estados Unidos, não diminuiu com a entrada do Trump, tá certo? Então, não é uma questão, eu acho, tá? Quando você tem instituições pouco estáveis, como é o caso do Brasil, como era o caso da Coreia, lá nos anos 80, e outros países em desenvolvimento, o governo assume um papel muito importante. Mas quando você tem um Estado forte, o governo ele assume um papel menos importante. E o Estado começa a tomar decisões que independem das opções de governo, do que se refere à política industrial, pensando sempre no longo prazo, tá certo? Então, os caras lá nos Estados Unidos definem, por exemplo, lá os orçamentos de pesquisa por departamento, como eles chamam, né, que são os ministérios, Departamento de Saúde, Departamento de Energia, Departamento de... o terceiro, Defesa. Tá? E aí, eles definem por 10 anos. Então, se o governo entra e o governo sai, esses orçamentos, às vezes você pode ter uma modificação, você tem um programa específico para Covid, outro para Zika vírus, não sei o quê, mas os programas continuam em pé e continuam rodando, tá certo? Então, eu entendo que quando você não tem essas instituições consolidadas, tá certo? Aí você acaba... as decisões ficam muito mais difíceis de coordenar, tá? Mas quando você tem, tá certo? O Estado vai sozinho, você não precisa... Porque eu acho que durante um tempo essa discussão apareceu muito forte. Você, é fácil fazer política industrial na Coreia, é fácil fazer na China com mão forte. Não é mão forte, é Estado forte. Tudo bem, não estou dizendo que não tem mão forte. O que precisa não é de mão forte, mas é de Estado forte. Né? Alexandre fez alguma observação aqui? Exatamente, é o papel das instituições, exatamente. Exatamente mesmo. Não tem a menor dúvida. Não, excelente você ter levantado o ponto, plenamente de acordo com as suas colocações. Se eu me fiz entender errado, eu peço desculpas aos colegas, porque estou plenamente de acordo. A crítica que eu estava querendo trazer aqui dentro da lógica lá do contexto do debate do Chang, do que ele está sugerindo naquele momento como mecanismos de coordenação mais ampla, a partir do que ele propõe ser, palavras dele, né, uma teoria institucionalista da intervenção do Estado a partir de uma generalização, né? Também, em hipótese alguma, imagino que a política industrial seja algo autoritário, característico apenas, exclusivamente, nem principalmente de países autoritários, de maneira nenhuma. Não, fica tranquilo, você não deu a entender isso, não. Eu que quis só comentou. Legal, ótimo. Não, então é isso. Fica tranquilo. Até porque a gente vai avançar depois no curso, na discussão de instituições, que é, digamos assim, o ápice nosso, né, que é mostrando exatamente de como as instituições, ápice do curso, né? Não sei se... O ápice no sentido do final, não sei se é o melhor. Diego, acho que o Luiz Alberto falou que queria fazer legal. Um comentário e tem um só comentar do Pablo. Vamos lá, aqui, só do Alexandre também, que é, no fundo, a discussão, aí que eu acho que é fundamental, que é a discussão do Peter Ivas, né? Que é da burocracia autônoma, mas porém embebida, né? Então, ou seja, ao mesmo momento você tem uma burocracia que ela é autônoma no sentido de livre de um conjunto de pressões das forças políticas que não vão na direção da transformação estrutural, ok? Mas ela é embebida na correlação de forças políticas no sentido de tentar evitar o rent-seeking. Ele não usa essas palavras, né? Mas no sentido de estar committed com esse processo, né?
Então, não é falta de burocracia, né? Mas é o que o Fábio Weber... Você precisa ter mais burocracia autônoma e embebida para viabilizar esse processo, né? Nesse sentido. Aí casa com as instituições, seria o ponto de transição, né? Tem um texto do Fábio Weber, que a gente vai discutir mais para frente, que ele vai nesse ponto também. Sim. Saudoso professor Fábio Weber. Legal. O Luiz Alberto, Betinho? Isso, sou eu. Então, Jags, Então, na hora que escolheu esse ponto, me deu um incômodo, assim, muito grande, né? Porque capacidade da política, do Estado, estabelecer uma direção, ela não é propriamente uma característica de Estado autoritário, né? Talvez seja um problema latino-americano. Se a gente vai, sei lá, para a aula do Plínio, né? Aquela questão do Caio Prado, a sociedade brasileira como compósito, né? A incapacidade política de você fazer um agregado mais forte para você imprimir uma direção para o Estado, né? E isso não necessariamente ele é democrático. Nas aulas que a gente teve lá de desenvolvimento comparado, a gente viu os stop and goes da Argentina, né? Começa depois do Perón, de 50 a 75, sei lá, em 20 anos tem 15 governos. Vários golpes de Estado exatamente pela incapacidade da sociedade de estabelecer uma direção, né? E, assim, tem aquela piada, né? Que eu acho que é muito ilustrativa disso. Você sabe qual a diferença de um político para um acadêmico? Um político, ele pega as desigualdades menores e eleva ao cubo. O acadêmico pega as diferenças pequenas, né? E exagera as diferenças. Então, a capacidade do político é exatamente encontrar o denominador comum para esse conjunto de forças não dá em nada, não dá em soma zero, né? Então, seria por aí meu comentário. Eu acho que as sociedades democráticas, quando elas têm interesses bem desenvolvidos, eu acho que você consegue imprimir uma direção, como foi o caso do Japão, por exemplo, né? Acho que é por aí. Valeu, obrigado. Eu queria fazer um comentário também. É o Felipe. Vocês estão me ouvindo? Sim? Então, eu acho que essa discussão ela é muito complexa e ela vai arrastar um bom período da aula, mas não tem como a gente fugir dela, né? Eu não sei se é o objetivo da gente cair nisso agora nessa aula ou continuar com a explicação do Chang, mas essa discussão ela leva inevitavelmente à pergunta do que é democracia. Qual tipo de democracia, de que forma, e quando o Chang coloca a questão de não é uma ideologia, é uma ideologia nacional, como você falou, mas é questão de consolidação de um objetivo nacional de longo prazo. Então, por exemplo, você olha os Estados Unidos, eles têm uma democracia bipartidária, ou seja, qual a definição de democracia? É um partido, são 2 partidos, são 30 partidos, mas dentro da democracia americana, com 2 partidos, você não tem uma alteração do objetivo nacional americano, independente de qual partido ganhe. Então, essa consolidação nacional do interesse do Estado está pronta e fechada ali dentro. E assim sucessivamente com outros países, por outras razões, que fossem as nações europeias devido às guerras sucessivas que eles viveram, e a industrialização como um fator de sobrevivência para a criação de armas, etc., também tem uma característica histórica de construção dessa unidade nacional, vamos dizer assim, né? E essa discussão é muito ampla, e ela pega muito também uma parte da questão da ciência política, para essa discussão, até para a gente conseguir chegar nesse ponto. Eu acho que se a gente aprofundar nisso, nós não vamos sair daqui hoje. Não tem a menor dúvida. Ótimos comentários os dois, né? A gente pode retomar a discussão assim fundamental para esse ponto em economia, fazendo essa transição, é a discussão do List. A gente volta lá no List, em 1840, e vai discutir o que é Estado Nacional, o que é sistema internacional, quais são as assimetrias, a correlação de forças, a contraposição que ele chama de economia cosmopolítica, e a partir daí, isso, vai discutir os federalistas, vai discutir no Hamilton lá, né? E aí, a partir daí, como direcionar esse suposto objetivo nacional, né? O que eu estava colocando aqui, talvez não tenha sido bem colocado de novo, pelos termos que o Betinho colocou, né? Olha, o Chang está sugerindo
inclusive um sistema de valores nacionais criados deliberadamente pelo Estado a partir da utilização, inclusive, de sistemas de comunicação, de direcionamento público, etc, etc, etc. O que é, antes do que é a democracia, a gente pode pensar, né, o que é nacional, né? Aí a gente faz o gancho com a discussão que o Betinho colocou. Por que o Caio Prado está colocando esses pontos, né? Eu nunca tive a formação nacional aqui, né? O capital, no sentido amplo do que a gente define como nacional, nunca foi nacional no caso do Brasil. Então, por mais que eu tenha correlação de forças políticas que seja de algum momento, perspectiva do Caio Prado, né, fosse desenvolvimentista, tal, etc., eu não tenho nenhum vínculo com o território nacional, com os nacionais e com uma suposta democracia no sentido de inclusão, de redução das assimetrias, etc, etc. Então, tudo bem, concordo que esse é o ponto que a gente acaba, se a gente entrar aqui, a gente acaba, não conseguimos sair daqui, né, digamos assim, não que não seja importante. Mas, nesse contexto específico do Chang, o que eu queria dizer é o seguinte, né, ele está justificando historicamente, a partir do que ele define como um conjunto de diretrizes de um objetivo nacional, que é muito claro na perspectiva asiática, né, muito claro na perspectiva tradicional da Europa Ocidental, ali, da discussão do Licht, inclusive, se a gente for remeter até os neomercantilistas, aos italianos e tal, mas ele está propondo uma teoria institucionalista generalizável, né, da política industrial a partir da nossa prioridade de coordenação. Então, esse link nessa discussão, pelo menos no trabalho dele nesse ponto, eu acho que tem algumas limitações, né? Não que essa discussão, talvez como ele constrói, tudo bem, o contexto que ele está ali, a cabeça do asiático, do coreano, de vendo aquele processo e tal, etc. Mas eu acho que a maneira com que ele constrói esses links nesse ponto me pareceu falhas, né? É esse sentido que eu queria levantar. Não a questão em si, mas como ele faz esse caminho, né? Mas legal. Então, voltando aqui, deixa eu só voltar aqui. Aí ele vai fazer uma discussão, espera aí, pessoal. Tá, uma discussão nesse sentido, né? Aí ele vai dialogar, vou passar rapidamente aqui, então, com a ideia de por que uma política industrial, né? Olha, a indústria é realmente importante. Uma discussão lá dos anos 70, da desindustrialização britânica, né? A ideia de que se haveria uma transição para uma economia pós-industrial, né? Já nos anos 70, lá na Inglaterra. O Chang fala, não, olha, a gente não está transitando para uma economia pós-industrial, ao contrário disso. Ele fala, esse debate sobre a desindustrialização, o orientador do Chang foi o Hawthorne, né? Se não me engano, acho que foi, né? Que é um dos pioneiros lá do debate sobre a desindustrialização. Essa discussão sobre a desindustrialização dos anos 70 na Inglaterra, que seria explicar um dos explicativos do baixo dinamismo, por isso eu preciso retomar a política industrial, na verdade está errada, o Chang falando, né? Fala, olha, porque ela está baseando-se numa ideia de que eu estou transitando por uma economia para serviços, dado que a elasticidade de renda da demanda por serviços é maior do que a elasticidade de renda da demanda por bens manufaturados. Ele fala, mas não é isso que explica o aumento da participação de serviços. O que explica o aumento da participação de serviços é o fato de que tem um avanço no progresso técnico que faz com que a produtividade industrial cresça muito mais do que no setor de serviço, setor de serviços anos 70, né, gente? Cresça muito mais que o setor de serviços, e isso faz com que os preços industriais caiam, inclusive a importância relativa do emprego industrial caia. Então, eu tenho uma certa ilusão de uma desindustrialização nos anos 70. E isso justificaria o abandono de políticas industriais, inclusive em termos históricos. Ele vai falar que esse é um ponto, uma lacuna no debate. Por quê? Porque os serviços seriam essencialmente non-tradables, estamos discutindo os anos 70 de novo, né? E a necessidade de você crescer contornando restrições de balanço de pagamentos, no caso dos países periféricos, teria como elemento fundamental a necessidade de uma industrialização para gerar divisas
e contornar a lacuna na industrialização pesada, como que ele coloca lá no comecinho do capítulo 2, no comecinho do livro ele já explica também. Então, ou seja, a indústria continua sendo importante, e é muito importante, né? Aí eu faço aqui alguns parênteses, alguns pontos, né? Só para provocar, até que ponto essas questões levantadas por Chang naquele momento ainda explicam ou justificariam a política industrial da mesma forma, né? A industrialização pode ser explicada da mesma maneira que ele está colocando. A relação entre indústria e balanço de pagamentos também, ou seja, eu tenho a necessidade de ter uma estrutura industrial integrada, verticalmente integrada, a partir daquela lógica do reter e reinvestir, ou a lógica de organização em rede me traz outros condicionantes que também impactam na desindustrialização. E, por outro lado, o avanço, aí a parte final do curso, né? O avanço para a geração de valor em atividades menos manufatureiras, entre muitas aspas, de serviços industriais, no fundo, né? Mas aqui só para provocar, até que ponto impacta essa noção. Posso só fazer uma pergunta? Claro. Em relação às perguntas que a gente colocou lá no Google, não é o Drive, é o Google Word, eu coloquei algumas coisas ali, mas eu não sei exatamente no que vai ser utilizado aquelas perguntas. Pode, né? Bom, eu li todas as perguntas lá. Aí vocês podem fazer aqui, pegar o gancho, aproveitar. Acho que é mais interessante, né? Você não acha, Renato? Vontade, Henrique. Pode perguntar. Nesse sentido, Tá, que eu acabei colocando mais tarde, mas é um pouco justamente um pouco desse gancho de, e depois da manufatura, esse setor de serviços, essas brigas, chegar no limite ao que foi o debacle do TikTok. Caiu a conexão? Será que caiu? Oi. Não, era só para pensar que na minha questão eu ia eventualmente querer pensar na economia de aplicativos ou economia de pegar frações de... Então, acho que essa é uma discussão interessante, legal, entendi seu ponto. É uma discussão muito interessante para a gente pensar depois política industrial a partir de um conjunto de organização das empresas que não significa abandonar essa ideia, não é isso. Significa complementar a partir de uma nova forma de organização em que o valor é gerado de outra maneira, apropriado de outra maneira. É aquela discussão que a gente vai ter olhando para as cadeias globais, para a leveza das cadeias, que é o texto do Gereth e do Zahn, que é a discussão de até que ponto as estruturas são mais fluidas e eu preciso pensar novas políticas industriais que não são necessariamente apenas industriais, mas levem em consideração essa forma de complementaridade e apropriação de valor. Então, a gente vai ter uma aula para discutir isso, né? Vamos discutir esses pontos a partir dessa forma de organização. Aí tem um trabalho, tem esse trabalho, os trabalhos estão lá no programa, né? Tem o trabalho do Butolo, que faz essa discussão da questão do reshoring, da manufatura e dos limites para se pensar essa política, esse trabalho do Gereth. Tem um trabalho também meu e do professor Roselino, que a gente discute o arcabouço de política industrial, o antigo, entre aspas, né? Esse arcabouço mais convencional, se contrapondo à necessidade de complementá-lo a partir dessa lógica de organização da produção a partir de algo mais fluido, mais leve, associado a serviços e uma lógica de plataformas. Mas a gente discute por aí. Não dava, obviamente, para a gente atribuir esses elementos à interpretação do Chang. Todos nós somos filhos do nosso tempo, né? A gente está escrevendo isso em 94, né? Mas eu acho que boa parte eu acho que a gente tem que relativizar, de acordo com o que o Henrique alertou, e eu acho que ele tem razão, com o fato de que você tem um novo fenômeno aí, que aquilo que aquele Snirisek chama de empresa plataforma, né? Que é uma empresa que há 20 anos atrás a gente ia chamar de empresa oca, né? Empresa Hollow Corporation, e hoje são empresas que conseguem dominar dos dois lados, o tal do mercado dos dois lados,
com pouquíssimo investimento em capital, com pouquíssima mobilização, inclusive com, sei lá, a GM, quando era uma empresa grande, tinha, sei lá, 1 milhão de funcionários quase no mundo inteiro. O Google tem 60 mil, certo? Estou chutando os valores, tá? Mas é incomparável a quantidade de funcionários que o Google tem com o que a GM já teve um dia, tá? O que a Toyota tem hoje. Então, eu acho que o que tem de novo, tem muita coisa nova aí, mas parte dos argumentos do Chang continuam verdadeiros, tá certo? Então, pega o próprio caso brasileiro que eu fiz referência no começo, tá certo? Por que todo mundo está de olho nos serviços públicos, as empresas nacionais estão de olho nos serviços públicos? Você tem diferenciais de competitividade na indústria que são muito muito grandes, tá certo? Então, eu vou para o setor de serviços onde eu vou ter processos de concorrência muito menos acirrados, principalmente na concorrência nacional. Tá? O Henrique falou da Nike, né? Eu falei Hollow, tá? Não Shallow, é Hollow, né? De oco. Mas sim, a Nike era um exemplo, tá certo? Tem uns trabalhos bem antigos do Geref, daquele Korniewski, não sei o que falava da Nike, chamava Nike de Hollow Corporations. Né? Jags, retoma. Vamos. Legal. Obrigado, Henrique. Obrigado pela observação muito importante. Colocar um pouquinho de pimenta aí no debate. Recordo de uma das últimas, se não a última, uma das últimas apresentações do professor Luciano Coutinho, onde há uma comparação de empresas americanas e chinesas, no sentido das redes de alta tecnologia, o que mostra a necessidade, quer dizer, tem essa força, né, não deixamos do setor de serviços, ditos serviços, tem, mas a necessidade de que maneira isso é integrado, né, muitas vezes eu não controlo, se eu não controlo determinadas pontas estratégicas e algumas dessas pontas passam necessariamente pelo setor produtivo, fazer uma propaganda aí daqui a pouco para o seminário do nosso amigo, né, Diegues agora, passa pelo 5G, passa por uma questão que é hardware, né, tem software, mas no limite eu tenho algum hardware, né, eu passo alguma questão. Eu acho que nós temos que pensar, não sei, quer dizer, eu estou apenas só colocando aqui, colocando a pimenta limpadinha aqui, a questão de pensarmos de uma maneira, qual algum grau de integração, qual algum grau de conexão que possa existir. Só esse ponto. É isso, Marcão, não tem a menor dúvida. É como pensar esses elementos de maneira integrada. Essa parte soft, essa parte fluida, ela é fluida não é porque ela não está próxima ao hardware, mas é porque ela está próxima a muitos hardwares e diferentes hardwares em diferentes momentos, né? Então, aí essa integração e como controlar, integrar e definir é o que apropria valor. Só que para isso, talvez as derivações de política tenham algumas variações, né? Mas a justificativa e o caminho para a construção, como o Renato levantou, são plenamente válidas, estou plenamente de acordo. Inclusive, e da perspectiva do Chang. Talvez algumas derivações tenham que levar outros elementos para além da lógica, reter e reinvestir, para a centralidade do investimento, uma coisa mais integrada e coexistente entre valor e apropriação e valor. Enfim, vamos lá. Muito bom, pessoal. E agora? Voltando aqui, então, à apresentação. Ele vai discutir, definindo agora, né? O que ele chama aqui de política industrial, né? Então, saiu. Isso. Voltou agora? Não, beleza. Legal, desculpa. Então, voltando agora, acelerar um pouquinho aqui. O que para o Chang é política industrial? Então, dada essa superioridade da coordenação, né, ele vai falar o seguinte, olha, o Renato já colocou, né, a política industrial é uma política destinada a setores particulares
a fim de alcançar resultados que são percebidos pelo Estado como eficientes para toda a economia. Então, ou seja, seleção ex ante, dada a superioridade da seleção ex ante, depois ele vai justificar o porquê, definida para atividades muito particulares, ele fala setores, mas depois ele vai discutir atividades, até firmas particulares, muito bem recortada, que buscam a eficiência. Ou seja, o que não é política industrial para o Chang? Ele vai falar, olha, todo aquele conjunto de ações que afetam a dinâmica industrial e afetam positivamente, por exemplo, a eficiência dinâmica, são importantes, mas não são políticas industriais, na minha interpretação. Na minha definição, eu não vou carregar o termo política industrial de tudo aquilo que afete a indústria. Mas eu vou admitir como ponto de partida que não há como fazer uma política industrial bem-sucedida sem ter uma política macroeconômica coerente ou pró-investimento. Então, a existência de uma política macroeconômica, de políticas no sentido mais amplas, pró-investimento e alinhadas com uma política industrial, é uma condição necessária, porém não suficiente, é óbvio, né, para se ter uma política industrial virtuosa. Mas isso não é política industrial, ou quaisquer outras dimensões que afetem a indústria não são política industrial. Eu prefiro não carregar o termo. Então, ela vai ser algo muito recortado, muito específico, muito segmentado para determinadas atividades e tem que ser algo para fomentar a eficiência. Teve diversas perguntas lá no fórum, né, sobre questões geográficas, questões regionais, questões sociais, etc. Talvez elas sejam até mais importantes do que a dimensão da política industrial na transformação estrutural em si. Talvez elas sejam muito complementares, na medida em que eu tenho uma materialidade que sustenta esses elementos. Mas na leitura do Chang, ele fala, eu preciso me concentrar na eficiência. A política industrial é desenhada para aumentar a eficiência. Eficiência dinâmica, né? Schumpeteriana e keynesiana. Mas não para resolver outros problemas. Então, ela é muito circunscrita, muito delimitada, e ela tem que ter impactos na economia como um todo, ou seja, tem que ter um grau de pervasividade entre os setores econômicos, transversalidade, e ela tem que ser percebida pelo Estado como eficiente. Ou seja, aí de novo a centralidade na avaliação a partir da lógica do Estado. Então, a política industrial é recortada, é clara, é delimitada, busca a eficiência, não leva em consideração outros elementos para além da política industrial em si mesmo, claro que ficou tautológico agora a minha explicação, né? Mas não leva em questão pontos macroeconômicos e deve fomentar a eficiência, espraiar-se para a economia. Por quê? Deixa eu ressaltar, de seletividade, está muito claro nessa definição. Seletividade. Tá? Então, quando ele define o que não é política industrial, ele fala assim, everything that's good for industrial development. Tá? O que não é política industrial, tudo aquilo, política industrial não é tudo aquilo que é bom para o desenvolvimento industrial, sabe? Tem que ter aquelas características. Então, isso é muito importante, por quê? Porque na hora que você vai estabelecer mecanismos, ações de política industrial, a seletividade, ela é muito importante. Tá? E no caso brasileiro, a gente já muito recentemente, a gente não levou em consideração, não leu o Chang direito para fazer política industrial e algumas medidas de política industrial, em algum período da política industrial, e aí começou a estabelecer política industrial para uma miríade de setores, de indústria, tudo era objeto de política industrial. Aí você tem uma dispersão completa de foco da política industrial. E você tem, ao mesmo tempo, uma dispersão de esforços, de ações da política industrial. Pensando num contexto institucional em que você já não tem grandes
instituições muito consolidadas, instituições de ação, né? Institutos de gestão da política industrial, já não são lá muito consolidados, já não são muito capacitados do ponto de vista técnico, não sei o quê. E você começa a dispersar muito, aí tem erro de vez, certo? Então, a ideia da seletividade, eu acho que ela é o mais importante dessa definição do Schank, Jackson. Exatamente. O ponto da seletividade é fundamental, né? É o que, de alguma maneira ou de outra, a gente tentou, talvez, na PITSE, né? Com todos os problemas que a gente já discutiu, vai discutir com mais profundidade depois, né? Mas... Então, daí tentou na PITSE, todo mundo, muita gente criticou, que então é um quantidade de setores muito restrita, blá, blá, blá. Aí faz a PDP que tinha 25 setores prioritários, certo? Mas, enfim, teremos tempo para essa discussão. Certo. Aí ele vai falar, olha, por que a política industrial é superior em termos de coordenação, né? Ele vai falar, olha, há elementos que justificam isso na perspectiva estática e na perspectiva dinâmica, né? Na perspectiva estática, ele vai falar o seguinte, olha, tem 3 pontos fundamentais. Eu tenho a vigência da concorrência oligopolista, obviamente. Logo, gostei disso aqui. Logo, quando eu tenho retornos de escala, especificidade de ativos e interdependência entre as atividades, na verdade, os agentes não são infinitesimais, né? E conseguem influenciar o mercado. Ou seja, então, logo, não há um automatismo no equilíbrio. Não há um automatismo no equilíbrio. Quando não há retornos marginais decrescentes, olha, vai lá nos microfundamentos, não há retornos marginais decrescentes, eu não tenho um caminhar da economia em direção a uma situação de eficiência. Logo, num cenário em que os ativos são específicos e que as escalas são importantes para a lógica da concorrência, e há uma interdependência entre os agentes que influenciam o mercado, eu vou ter possibilidades de caminhar por uma trajetória que não é ótima. Essa trajetória está microfundamentando a justificativa teórica. Ao caminhar por uma trajetória que não é ótima, que não é superior em termos tecnológicos, eu posso ter um desperdício muito grande se eu utilizar a coordenação ex post via mercado. Logo, a política industrial conseguiria ter uma superioridade em termos de coordenação mais ampla para evitar esse transitar para trajetórias não ótimas. Como? Ele vai discutir daqui a pouco. Outro fundamento para justificar, né? Eu não posso pensar que a partir de marcos microfundamentados numa lógica do risco probabilístico. Não dá para imaginar que os agentes são pequenos, não influenciam o mercado, ao contrário disso, e que eles conseguem repetir diversas vezes as suas atuações. E, a partir daí, ter uma possibilidade de maximizar a sua atuação. Ele vai falar, não, na verdade, eu preciso trabalhar a partir de uma lógica em que as situações não se repetem. Então, ou não se repetem nos moldes colocados pela microeconomia convencional. Então, eu tenho que trabalhar com a noção de incerteza. Essa noção de incerteza, num cenário em que há lock-in e path dependence, pode, de novo, me aprisionar numa trajetória não superior. O que é lock-in e path dependence? Só para os colegas que não são aqui da economia, né? Só rapidamente. Lock-in, a ideia de travamento, eu posso estar preso, travado a uma determinada tecnologia, a um determinado conhecimento, a uma determinada ação, que vão fazer com que, conforme eu avance, meu caminho seja condicionado por esse travamento. Maior exemplo de todos que nós conhecemos,
exemplo, o mais difundido, é aquele do teclado dos nossos computadores, né? O teclado QWERTY, QWERT. O teclado de uma máquina de escrever há 120 anos tem a mesma disposição de teclas do teclado do iPhone 10, para quem está assistindo esse vídeo em 2020, né? Para quem está assistindo daqui a alguns anos, tem o mesmo teclado, provavelmente, do iPhone desse ano. Ou seja, você travou um determinado padrão, que não é superior tecnologicamente. Isso vale para ativos físicos, isso vale para conhecimentos e ativos intangíveis também. O Chang vai falar, olha, há um travamento nessas estratégias que não necessariamente são superiores. Então, a coordenação ex post não é necessariamente superior. E ele vai falar, por quê? Porque também não há a possibilidade, ou há limites quando se olha para a perspectiva, inclusive, evolucionária de randomização. Ele vai falar, essas críticas à leitura convencional já estão mais estabelecidas, né? Mas quando eu olho para a literatura neo-schumpeteriana, na sua vertente evolucionária, ele vai falar, olha, há alguns limites para se entender a alocação via mercado através de um processo evolucionário de concorrência entre os agentes. Por quê? Porque essas analogias biológicas, na verdade, devem ser compreendidas apenas como analogias, dado que os agentes, ao contrário do que diriam as analogias biológicas, eles modificam suas características. Eles têm capacidade de modificar suas características. Ou seja, os genes não são estáveis e eles são modificados deliberadamente pela ação dos agentes, assim como os seus genes, ou as suas características, ou suas rotinas que são transmitidas, ou o ambiente de seleção. O que ele está querendo dizer aqui? Os próprios agentes têm capacidade de se transformarem a si mesmo e ao ambiente. Logo, a perspectiva evolucionária também tem limites para levar a uma coordenação eficiente. Nesse sentido, eu tenho que entender essas limitações para contornar eventuais desperdícios, eventual social waste, o excesso de concorrência. Portanto, a coordenação ex ante, via política industrial é superior nessa perspectiva estática. Quais seriam, então, os instrumentos para tal, né? Acho que ele vai falar, dado essas limitações, dadas essas fundamentações teóricas, como que a política industrial tem que atuar na perspectiva estática, ele está chamando. Ele vai dar uma ênfase muito grande na demanda, né? Olha, aqui, o elemento fundamental é a coordenação do investimento. É a lógica da centralização do investimento para viabilizar economias de escala, o aumento da produtividade e o upgrade. De novo, aquela crítica que eu coloquei. A tecnologia sai quase como um subproduto, mas o Chang vai a todo momento estar preocupado com a competição excessiva. Temos que entender o contexto que ele está olhando, o contexto coreano também de escassez de divisas, de um grande atraso tecnológico e produtivo, de um mercado que não é capaz de ter uma escala mínima de eficiência na maior parte dos setores, se eu deixasse as livres forças de mercado. Então, a política industrial, nesse ponto estático, deve atuar por diversas formas, evitando a concorrência excessiva. Um primeiro ponto que ele coloca é a coordenação do investimento. Por que ele fala que a coordenação do investimento ex ante é superior? Ele vai dizer, se eu tenho setores marcados por economias de escala, a maior parte dos setores assim são, ele vai falar, olha, eu posso ter uma tendência à guerra de preços.
a um excesso de competição, que pode levar ao social waste. Por um lado, se eu tenho setores marcados por economia de escala, setores concentrados de maneira oligopolista, se eu tenho barreiras à entrada que não são muito críveis, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tendência de sobreinvestimento. Agentes que não estão no setor vão entrar naquela atividade, porque as barreiras à entrada não são muito críveis, e eu vou levar um sobreinvestimento no setor, e isso pode levar a um social waste. Por outro lado, se eu tenho barreiras à entrada muito críveis, ameaças muito críveis, eu posso ter um subinvestimento no setor. Ou seja, eu não vou conseguir, em termos sintéticos, não vou conseguir levar a um investimento ótimo a partir da perspectiva da coordenação ex post via mercado. Então, o Estado tem que atuar para coordenar o investimento, para definir qual é o montante de investimento adequado, para evitar essas duas dimensões. Então, a coordenação prévia do investimento do Estado, podemos fazer um paralelo de novo com a discussão do Rosenstein-Rodin, do Big Push e do investimento equilibrado, é fundamental para o sucesso da política industrial, no sentido de viabilizar escalas mínimas de eficiência. Ele está olhando muito para a indústria pesada coreana, para aqueles setores característicos da fase específica do modelo de Uterbeck, se a gente pensar. Por outro lado, ele vai falar, olha, eu tenho que incentivar, de alguma maneira, uma certa cartelização para evitar uma guerra de preços. Ele está preocupado a todo momento nessa perspectiva estática com a concorrência excessiva. Mas não é aquele cartel tradicional que, de alguma maneira ou de outra, seja acomodado. É garantir uma divisão do mercado, segundo agentes, coordenada pelo Estado, para evitar excesso de concorrência, para evitar o sobreinvestimento ou subinvestimento, e para evitar guerras de preços que reduzam a capacidade de acumulação. Então, o Estado coordenaria via política industrial, de maneira muito clara, muito recortada, dividiria fatias de mercado segundo agentes, foi até o objeto de uma pergunta lá no fórum, né, no Google Docs, né, segmentando a possibilidade de atuação de cada uma das empresas para viabilizar a acumulação. É o caso clássico lá da Coreia, quando o Chang vai falar o seguinte, olha, para construir uma indústria automobilística nacional, eu preciso superar determinadas restrições e alcançar uma escala mínima de eficiência. Ok, a escala mínima de eficiência não é conseguida de maneira automática a partir das forças de mercado, olhando o caso coreano. Então, qual que é a estratégia? Reduzir a entrada dos agentes, reduzir a entrada de determinadas firmas no setor, ou até expulsar algumas empresas por meio de licenças de atuação, para você viabilizar economias de escala, viabilizar uma escala mínima de eficiência para um conjunto restrito de agentes que estão naquele setor, para a partir daí viabilizar o crescimento do mercado, o aumento da produtividade da acumulação, para só depois autorizar de novo a entrada dos agentes que saíram, se for o caso, cumprindo algumas metas. É o que aconteceu, por exemplo, com a Kia Motors, né? Ela foi deslocada do mercado de automóveis, passou a produzir só outros motocicletas e outros veículos, até o mercado de automóveis atingir determinado patamar, ela não teve uma licença que permitia ela atuar. A partir daquele patamar, ou seja, não quero fomentar a competição excessiva, porque eu tenho uma lógica schumpeteriana de acumulação, e a partir daí eu viabilizo a coordenação via política industrial para fomentar a transformação estrutural.
Outro ponto importante que o Xang vai dizer é o seguinte, olha, política industrial também se refere ao desincentivo de determinadas atividades, assim como ao incentivo. Né? Fala, em alguns momentos, a economia está presa a um determinado paradigma, está aprisionada a um determinado paradigma que não é eficiente. Mas as livres forças de mercado, a coordenação ex-post, não são capazes de fazer com que a economia supere esse paradigma. Ou que talvez seja o melhor exemplo disso, né? O nosso lock-in do carbono. A gente está preso a uma economia muito intensiva no consumo de carbono, intensiva no consumo, de petróleo, que tem um lock-in muito forte, e a gente tem dificuldades, via mecanismo de mercado, de sair desse lock-in, apesar de todas as outras externalidades negativas que isso causa em diversas dimensões. O Xang fala, o Estado tem a capacidade de entender melhor essas trajetórias não mais virtuosas. Logo, ele tem capacidade de coordenar o rompimento desse lock-in, coordenar a saída desses setores. Ele tem capacidade de, via política industrial, organizar saídas negociadas. Olha, esse é um setor que está morrendo, que vai morrer ou que deve morrer, só que a gente precisa garantir a acumulação de determinadas empresas, porque ele vai ter um determinado patamar de setor, então a gente vai fatiando e, por meio de política industrial, organizando as saídas, e não só as entradas, em novas atividades. Na perspectiva dinâmica, ele vai trazer aqui alguns fundamentos que justificam a política industrial, né? De novo, né? Hipótese, obviamente, né, de que o progresso tecnológico é fundamental na dinâmica econômica e na transformação estrutural, né? Aí ele traz de novo a ideia de que há uma analogia, há um limite grande nas analogias biológicas, né? Ele vai falar, olha, a evolução não é apenas darwiniana, é lamarckiana também, né? O que ele quer dizer? Os agentes têm capacidade de modificar a si mesmo, de modificar o ambiente, e eles transmitem as características que eles modificaram de si mesmo. Então, não dá para deixar o mercado livre, de alguma maneira, a partir de uma lógica de seleção apenas darwiniana, porque não é assim que o mercado se comporta, nos termos dele, né? Logo, a seleção não é natural, mesmo num processo de evolução darwiniana, mesmo processo que a economia tenta estabelecer um paralelo com a evolução darwiniana. Por quê? Porque a seleção não é a partir apenas dessa lógica. Os agentes influenciam o meio, influenciam a si mesmo e têm capacidade de influenciar o meio a partir de uma lógica da concorrência oligopolista, uma lógica assimétrica. Assim, a seleção não seria natural. Logo, ela também, mesmo nessa perspectiva não schumpeteriana, não seria a mais eficiente. A superioridade aconteceria a partir da seleção ex ante, via coordenação estatal, via política industrial. Alguém abriu o microfone ou não? Vou abrir. Tem sobre esse ponto, a introdução do livro do Revolutionary Change of... Vai falando aí um pouquinho, eu vou ao toalete rapidinho e já volto. Mas eu estou ouvindo, vou levando o microfone. Ele vai... Bom. Na introdução do livro do Evolutionary Theory of Technical Change, né, mudança... O livro do Nelson Winter, né, a Teoria Evolucionária da Mudança Técnica, do Richard Nelson, de Sidney Winter, eles escreveram uns artigos antes de publicar o livro, e aí na introdução do livro eles falam assim, olha, estão nos acusando de a nossa teoria evolucionária ser darwiniana, mas outros falam que ela não é darwiniana, ela é lamarckiana, é porque os agentes se modificam e o ambiente de seleção modifica os agentes e tal. Falou assim, olha, não importa, tá certo? O que importa é que o processo de evolução se dá
tanto por seleção, como se dá pela modificação das rotinas dos agentes econômicos, tá certo? Então, um pouco fazendo coro com isso que o Chang disse aqui nesse ponto, o Nelson e o Winter já tinham dito isso lá na introdução do livro. Tá? Aproveitando que o Diegues saiu um pouquinho, eu queria só ressaltar esse papel no ponto de vista da perspectiva estática. Isso, da mudança econômica, exato, Pablo, obrigado, é isso aí. Tá? O papel da dinâmica estática, por quê? Porque esse é um ponto que é muito pouco relacionado na literatura mais recente de política industrial. Tá? Quando a gente for avançando nas leituras, e a gente pegar o debate recente, o debate recente está muito em cima dos efeitos dinâmicos e dos efeitos de longo prazo da política industrial, e muito pouco se fala, ou pouquíssimas vezes se menciona sequer o papel da política industrial como instrumento, como ferramenta de coordenação do investimento mesmo. Isso que o Chang fala o Chang chama de perspectiva estática, né? Da perspectiva estática. Então, destruição de capacidade, extirpar, né? O termo que ele usa em inglês, alguns agentes de determinados mercados, prática de mothballing, né? O que ele diz a prática de não utilização de determinadas capacidades. Então, eu acho importante ressaltar esse ponto. O Diegues já tinha feito a exposição, mas eu acho importante ressaltar esse ponto, porque é um ponto que vai praticamente sumir da literatura no pós-Chang, tá certo? Praticamente ninguém fala. As pessoas que falam fazem uma menção tal do papel de coordenação tal, mas aí é possível, pessoal, que isso seja resultado da literatura que a gente escolheu também, tá certo? Que é muito ligada a essa discussão schumpeteriana tal, em que se ressalta os elementos dinâmicos e de construção de competências no longo prazo. Mas, de todo modo, acho que vale ressaltar que essa discussão do papel da política industrial como coordenação do investimento, ela some a partir daqui. Diegues, pode retomar. Muito bom. Eu escutei tudo que você falou, Gustavo, de completo. É que tá muito gelado aqui o quarto, então, nossa, tô bastante tempo aqui bebendo água, nesse gelo. Legal, excelente ponto que o Renato levantou. Eu estava fazendo uma crítica ao Chang a partir da perspectiva dinâmica, ter uma lacuna, mas ele levantou outro ponto que é central mesmo, né? Outro ponto que é central, que é essa questão da coordenação do investimento, que talvez não esteja presente na literatura de política industrial em si, né? Ou menos, né? Na discussão mais de transformação estrutural tem um pouco essa discussão, que é a discussão um pouco mais de desenvolvimento, mais classicão, assim, digamos, né? Mas voltando aqui. Professor Diegues, eu tenho uma pergunta. O Renato e você falaram Pedro. que Isso, é o Pedro, desculpa. Falaram que esse ponto da coordenação, né, ele vai sumindo aos poucos da literatura. Mas, por exemplo, a literatura de Sistemas Nacionais de Inovação, a coordenação, ela tem um papel central, né? Ela é muito importante para que funcione o sistema como um todo. Então, essa ideia da coordenação, ela vem de outra área, não da política industrial, né, nesse contexto? Quer falar, Renato? Então, o que o Chang fala é o papel da coordenação do investimento do caráter estático, tá certo? Como é que eu faço com que certas capacidades produtivas, hoje, curto prazo, estático, sejam criadas ou destruídas, especialmente destruídas, quando você tem práticas que podem minar a capacidade de investimento da indústria. Tá? Então, uma intervenção direta via controle de oferta, digamos, para manter rentabilidade e capacidade de investimento da indústria. A coordenação que você fala, Pedro, e você tem toda a razão, estou de pleno acordo com você, toda a literatura de Sistema Nacional de Inovação e também as implicações de políticas que emergem
da abordagem dos sistemas nacionais de inovação, elas falam da importância de coordenação, tá? Mas a coordenação no sentido de coordenar esforços dentro de um conjunto de agentes que compõem o Sistema Nacional de Inovação, e essa coordenação de esforços deve levar à mesma direção, deve ser uma soma positiva, né, uma soma mais do que zero, que leva em direção à mudança técnica, a mudança econômica e a mudança tecnológica e o catch-up. Então, se está pensando, quando você fala, e você tem razão, da coordenação dentro dos sistemas nacionais de inovação, a perspectiva não é estática, é dinâmica. No Shang, da forma como ele está colocando aqui, é uma perspectiva estática. Como é que no curto prazo eu preservo margem da indústria, tá, para garantir capacidade de investimento. Tá? Então, não sei se fica claro essa diferença, mas tem uma diferença importante e é importante ressaltar, repito, que o Shang é um dos pouquíssimos autores, se não... talvez não o único, não, talvez não, mas é um dos pouquíssimos autores que ressalta esse papel de coordenação do investimento do ponto de vista do caráter estático. Tá? Do ponto de vista dinâmico, não. O próprio Suzigan fala da necessidade de você coordenar as políticas, o arcabouço do Sistema Nacional de Inovação fala da importância de se coordenar os esforços das diversas instituições e dos agentes privados, no sentido de você dar direções e assim adiante. Tá? Boa pergunta, Pedrão. Certo, obrigado. Ótima pergunta. Quem tiver interesse até nessa discussão, então uma discussão muito, muito, muito interessante, que é a discussão mais interessante de política industrial hoje, que é o caso chinês, né? Mas é olhando pela atuação da SASAC. Eu não sei se é assim que pronuncia, né? SASAC, que é o órgão, digamos, a super holding, né? Chinesa de coordenação de todos os ativos estatais diretos e indiretos. E aí, claro que aí é uma aplicação, né? Não é uma justificativa teórica, mas é toda a discussão a partir de como o Estado coordena o investimento a partir dessa lógica bastante atrelada à perspectiva do Shang, para se entender as diferentes capacidades de acumulação, segmentação de mercado. Aí tem diversos trabalhos que vão olhar a partir da socialização do investimento e a coordenação estática. É óbvio que tem um elemento dinâmico também, né? Mas ali da SASAC, com os trabalhos do Burlamac, até o Elias Jabor tem um trabalho nessa linha também. Tem discussões bastante interessantes. O Barry Naughton, o Shen, tem bastante trabalho legal para olhar para esse ponto. Vamos lá. Valeu, Pablo. Agora estou vendo aqui, né? Diego, nós precisamos ir encerrando, 20 para 6 já. Então, encerramos? Bom, eu finalizo. Não. Precisamos ir encerrando. Até porque às 7 horas eu tenho a outra apresentação e eu tenho que comer alguma coisa. Bom, haja café. Vamos só terminar aqui. Mas termina, Diego, tranquilo. Vou terminar. Vou enfatizar aqui o que é importante e terminar. Então, legal. Aí ele vai falar, olha, na dimensão tecnológica, o elemento central, na dimensão, dinâmica, a ênfase é na perspectiva tecnológica. Aqui ele vai sugerir que a política industrial deve atuar a partir do fomento, aí tem bastante aderência à interpretação schumpeteriana, né, de fomento às mudanças tecnológicas, principalmente a partir de uma lógica da interdependência entre as inovações complementares. O Estado precisa entender isso e atuar coordenando. Por que a coordenação é superior? Porque ela entende a inovação complementar. A política industrial, então, deve forçar a diversificação da inovação, mas deve se pautar segundo diferentes fases do ciclo de produto. Aí ele faz uma analogia lá com o ciclo de produto de inverno, que ele fala, a partir da lógica dinâmica, eu tenho diferentes diretrizes de políticas de acordo com os ciclos de produtos. Se eu estou numa fase inicial, em que eu não tenho um padrão dominante estabelecido muito claro, não tenho estruturas de mercado muito claras,
a atuação da política industrial deve ser aquela da socialização dos riscos, no sentido de incentivar a experimentação. Por isso, até que eu fiz aquele comentário no que diz respeito a algo vertical, horizontal, na verdade, acabar escondendo mais do que mostrando diversos elementos, da forma com que o Felipe colocou, né? Não no conceito, digamos, mais amplo, né? Porque, digamos, aqui eu tenho uma política claramente de coordenação ex ante, uma política claramente heterodoxa, entre muitas aspas, mas que tem um caráter sistêmico, de alguma maneira, horizontal também, né? O Estado coordena, incentiva a experimentação, mas também procura estabelecer padrões tecnológicos, ou pelo menos, quando possível, ou pelo menos incentivar o direcionamento para alguns padrões específicos, de maneira a aproveitar-se da geração de externalidades ao longo desse processo. Então, você fomenta uma institucionalidade, foi a pergunta agora há pouco, né, dos sistemas nacionais de inovação, né, que fomentem ciclos de retroaprendizado mútuo para fomentar essa institucionalidade e fomentar a experimentação. Isso na fase inicial, onde eu tenho estruturas bastante pouco estabelecidas. Então, a lógica é fazer política industrial, é fazer política para um alvo móvel, na perspectiva de Chang. Muito delimitado, mas que varia segundo as fases do produto na lógica dinâmica. Se eu estou na fase intermediária, aqui o conhecimento já é codificado, a experimentação é menos importante. Logo, a lógica da concentração do investimento, do evitar o excesso de concorrência e da cartelização são os elementos fundamentais. E se eu estou numa fase final do ciclo de produto, quando há um aprisionamento em determinadas trajetórias, uma resistência à mudança e a interpretação de que essas trajetórias não são as principais ou as mais adequadas, o que o Chang sugere? A coordenação na política industrial deve ser para desincentivar a atuação em determinadas atividades, reduzir capacidade produtiva em setores decadentes e por aí não vai, né? Problemas da política industrial, para a gente finalizar, Chang colocando no debate. Fala, olha, apesar de eu ter mostrado aqui a superioridade histórica, a superioridade teórica, na dimensão estática, na dimensão dinâmica, apesar de terem várias evidências que trazem a efetividade desses instrumentos, no caso de inúmeros países, a política industrial ainda é criticada por diversas vertentes, né, por diversas formas, dimensões, né, e algumas das dimensões mais convencionais eu vou debater com elas aqui, né. A primeira delas é de que, olha, como que você vai fazer uma política industrial com seletividade ex ante, sendo superior a uma seletividade ex post? Isso não aconteceria uma vez que há insuficiência de informação por parte dos agentes para definir uma seletividade ex ante. Como que o Estado saberia das trajetórias? Não é aquela discussão que o Renato fez agora há pouco do rent seeking, a gente vai chegar lá, e do conhecimento intrafirma, não é isso que ele está falando ainda. O Chang vai falar o seguinte: essa ideia da insuficiência de informações, primeiro, a economia capitalista como um todo é marcada pela insuficiência de informação. Não é apenas o Estado que tem esse problema. Então, não dá para eu justificar a não ação do Estado por meio de política industrial a partir de um pressuposto de que há insuficiência de informação. Para isso, os agentes, as instituições têm memória, se planejam e buscam contornar a incerteza. Só que muito mais importante do que isso, eu estou falando aqui política industrial para fomentar um processo de catching up, de emparelhamento. Ou seja, eu já sei qual é a referência internacional, eu já sei qual é meu alvo, onde eu quero, por isso que tem que estar sempre bem definido. Eu já sei onde eu quero chegar, eu já sei quais são as tecnologias, os setores, a lógica da concorrência, etc. Logo,
essa questão da insuficiência de informação é muito reduzida se eu estou no processo de catching up. Tem outros problemas, mas de informação é muito menos importante, nesse caso, para o processo de catching up. Informação assimétrica. Qual é a crítica? Você tem diversos problemas de informação assimétrica que reduziriam a eficiência na economia. O Chang vai falar, eu estou defendendo aqui uma política industrial seletiva, muito bem recortada, com metas muito claras, e com um enforcement muito bem estabelecido. Além disso, o que reduziria esse problema da informação assimétrica. Além disso, outras políticas também sofreriam do mesmo problema. Também sofrem do mesmo problema. Política fiscal, política monetária, e por aí vai. Então, por que apenas a política industrial é criticada a partir dessa perspectiva? Além disso, o Chang vai falar, quando eu tenho externalidades, quem entende melhor o conjunto, contexto como um todo, é o Estado. De maneira muito mais ampla do que os agentes individuais. Logo, a coordenação do Estado também teria superioridade. A terceira crítica lógica da política industrial, o rent-seeking, né? É um problema muito grave, como já foi discutido há pouco, né? Mas o Chang vai falar. Primeiro ponto, inovação é rent-seeking. Basicamente é isso. A busca por inovação como instrumento da concorrência, do enfrentamento de capitais em busca de valorização, tem como objetivo criar monopólios temporários em busca de rent-seeking. Então, ele fala, a lógica da economia capitalista pautada numa dinâmica da concorrência é uma lógica de busca por rent-seeking. Então, eu preciso entender, já reavaliar o termo. Segundo, a política industrial que eu estou propondo aqui, ela deve ser muito bem recortada, com objetivos muito específicos, com métricas claras, com enforcement claro. Então, tudo isso deve fazer com que eu reduza problemas de rent-seeking. Ou seja, o Estado se protegendo da lógica do rent-seeking por meio do estabelecimento de metas muito bem recortadas, muito bem específicas. Talvez a partir daí também ele justifique a necessidade de ter uma definição mais estrita da política industrial, né? E por fim, ele está falando o seguinte, que a política industrial vai permanentemente incentivar a pesquisa e desenvolvimento. Opa, aqui está repetido. Permanentemente incentivar a pesquisa e desenvolvimento. De maneira a fazer com que as estruturas de mercado sejam permanentemente questionadas, dado que eu estou num processo de transformação estrutural dinâmico. Ou seja, isso limitaria alguns efeitos de rent-seeking associados ao surgimento de monopólios. Então, eu estou permanentemente contestando a estrutura. Isso é política industrial. Permanentemente contestar e criar via alvo móvel. Então, ele se protege das críticas. Se protege, não. Ele rebate as críticas feitas à sua interpretação de política industrial. Para finalizar, quais seriam outros problemas enfrentados pela política industrial? Né? O problema da legitimidade, né? Algumas críticas são no sentido de que, olha, tem ineficiência, corrupção, alguns argumentos escusos, né? Ele vai dizer, a legitimidade da política industrial, ela não é uma legitimidade apenas das escolhas do Estado ex ante a partir da lógica da política industrial. Ela é algo que está transversal em todas as outras políticas. Ela é muito mais influenciada por um sistema sociopolítico como um todo. Por exemplo, a desigualdade tem impacto na legitimidade das políticas e a correlação de forças políticas na sociedade e a forma com que o Estado é organizado, historicamente formado, etc. Então, isso não é algo que deva ser colocado apenas para a política industrial.
Mas se quisermos questionar isso, temos que questionar as políticas como um todo a partir desse sistema sociopolítico. Problema da replicabilidade, aquele argumento inicial. Olha, a política industrial é muito típica de alguns países, só asiáticos. O que você está propondo não é generalizável. Ele fala, não, todo o argumento que eu estou construindo ao longo do livro todo é avançar na direção de que há, sim, uma generalização. E essa generalização não é apenas suscetível a contextos geopolíticos históricos, mas ela é passível de ser embebida em instituições que devem se transformar permanentemente para coordenar de maneira eficiente a política industrial. Então, aqui ele já dá um passo para analisar a evolução das instituições com a evolução da política industrial, para garantir com que haja replicabilidade. Talvez aqui nessa parte final ele está dando uma resposta para aqueles elementos que a gente levantou, no que diz respeito a governos autocráticos, até aquela crítica que eu coloquei no sentido da centralidade, que foi exatamente a resposta que o Renato levantou. Olha, a questão das instituições. Ele está apontando aqui nesse momento, né? E, por fim, a questão do controle democrático. Ele fala como que eu justificaria a ideia de picking winners por uma elite burocrática. Tá errado aqui, desculpa, pessoal. Burocrática, né? Ele vai falar, na verdade, não é apenas na política industrial que isso ocorre. Todas as outras, política industrial é picking winners, sim. É uma seleção ex ante. Mas eu já trouxe todas as justificativas teóricas para mostrar que ela tem superioridade em termos de custos de coordenação. E o que é picking winners em política industrial quando comparado a outras estratégias de outras políticas? Ou seja, o que é a independência do Banco Central, por exemplo? Então, eu tenho diversas escolhas arbitrárias. A ideia do picking winners é a ideia da arbitrariedade, né? Por um corpo burocrático. Mas eu tenho diversas outras discussões arbitrárias que também passam por outras lógicas da política. Por exemplo, o que é a discussão de independência do Banco Central? Na verdade, é uma independência da correlação de forças políticas, para eu ter capacidade de arbitrariamente definir uma política. E por que, nesse caso, eu não tenho críticas dessa mesma natureza de controle democrático? E na política industrial eu tenho. Questão interessante para a gente pensar. E ele vai falar, além disso, a política industrial exige decisões bastante rápidas, que devem ser tomadas num cenário de muita incerteza e grande mudança técnica. Nesse sentido, eu tenho uma justificativa para mostrar a superioridade do controle ex ante via Estado. Bom, pessoal, basicamente isso. Vou fazer uma observação, James. Legal. Posso fazer uma observação antes de terminar? Claro. O termo picking winners ele não usa, né? Você que está usando, né? Isso. Uhum. Tá, beleza. Não, nenhuma discordância, mas é que ele não usa esse termo, né? Sim, não, só para a gente ser rigoroso, né? Só para ilustrar aqui. Mas não é o termo dele, beleza. Corremos um pouco aqui no final, pessoal, mas acho que era só arrematar o debate mesmo. Espero que... E ok, né?